Boa tarde, galera. Estamos aqui mais uma vez reunidos aqui pela misericórdia de Deus. Hoje a gente gostaria de deixar uma palavra simples, ao qual um tempo atrás Deus falou um pouquinho comigo sobre essa passagem. É um pequeno versículo, ele não é muito grande, é um versículo grande, mas eu gostaria que ele não virasse um pretexto. Esse versículo é um versículo muito interessante, que fala às vezes do nosso estado atual, como nós estamos, como eu disse no vídeo anterior, como é que nós estamos na presença de Deus. E eu tive um momento de reflexão na minha vida, onde eu pude ter essa oportunidade de estar refletindo um pouco, e essa passagem ela me lembra de algum momento onde eu estava um tempo atrás e aonde Deus tem me colocado. É uma passagem simples, mas eu creio que Deus vai falar com vocês. As minhas palavras aqui são poucas. Não sei se o Mike vai estar dando boa tarde para vocês, mas eu já deixo um abraço e já a gente vai estar deixando uma palavra, amém? Então, galera, meu nome é Mike, o varão que não deu nem me apresentou, mas amém. Boa tarde para vocês também. Vamos trazer uma mensagem, começando com Pedro, depois logo em diante eu venho com a palavra também. Pode deixar aí para a gente refletir através dela, amém? Vamos lá, vamos. Quer que eu leia a palavra para você, Val? Não, pode deixar. Amém. Graças a Deus. Gente, a palavra se encontra em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, do verso 19 em diante. Amém? Por 19. Prometendo-nos liberdade, sendo ele mesmo servo da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto-se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo ou desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. É uma palavra muito simples, onde o apóstolo Pedro, ele manda uma carta. Ele manda essa carta e ele começa a retratar sobre os falsos profetas, que ao final dos tempos surgiriam muitos falsos profetas na casa do Senhor. Essa passagem eu gostaria de deixar frisada uma pequena parte dela na sua mente. No verso 19, a parte B dela, ela fala: porque de quem alguém é vencido, tal faz-se também servo. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? É uma pergunta que primeiramente se devia se fazer. Poxa, mas o que quer dizer isso? Mas que palavra é essa? Mas qual que é o propósito dessa palavra? É uma palavra muito simples. Nós passamos por momentos que às vezes, eu vou falar como se fosse uma idolatria. Para a gente ser servo de alguém, a gente tem que, no caso, para mim, se o mais que ele fosse... Ele seria como se fosse o dono da fazenda. Para mim ser servo dele, eu teria que trabalhar naquela fazenda, correto? Então, essa passagem ela é muito interessante. Por quê? Daquilo que alguém é vencido, tal se torna servo. Então, para analisar um pouquinho. Vocês comecem a imaginar da onde vocês vieram, da onde vocês começaram a caminhada de vocês. Deus, a palavra de Deus ela é clara, que fala: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, correto? Essa passagem ela entra de acordo com essa aqui, porque se verdadeiramente você não foi liberto, se você ainda tem sido vencido por alguma coisa, que aquilo tem te tornado servo, aquilo tem te acarretado como uma servidão, como se fosse uma corrente, você tem se sentido aprisionado, essa palavra ela é simples. Porque ainda tem alguma coisa na sua vida que você precisa de uma libertação. Tem alguma coisa na sua vida ainda que você precisa pedir: Senhor,
retira isso de mim, porque eu não quero ser servo disso, eu não quero ser servo, eu não quero ser servo. Eu vou colocar uma coisa bem simples, eu não quero ser servo do dinheiro, eu não quero ser servo das concupiscências do mundo. Aqui, esse capítulo 2 da Epístola de Pedro, de 2 Pedro, ela fala claramente, porque às vezes os falsos mestres, eles entravam no lugar, eles pregavam a palavra, e o que acontece? Eles não eram libertos e queriam que as pessoas fossem libertas, prometendo-lhes a liberdades, mas eles mesmos, eles não eram libertos pela palavra de Deus. Você consegue compreender a profundidade disso? Às vezes nós queremos pregar a palavra de Deus, mas nós mesmos não somos libertos. Nós não tomamos ali, Deus verdadeiramente Ele não nos libertou. Então, essa mensagem ela fica de reflexão. Parem, gente, pensem bem. Se assim como aqueles falsos profetas, eles estavam cometendo imoralidades, assim como aqui essa passagem ela diz em Sodoma e Gomorra, onde Deus livrou ali Ló, a gente começa a perceber que lá em Sodoma e Gomorra, tempos atrás, pessoas estavam literalmente, o pecado estava tão abundante naquele lugar, que era homem cometendo abuso com homem, mulher cometendo com mulher, e a sexualidade, a corrupção daquele lugar era tão grande que Deus ele não se alegrava, Deus ele não se alegrava daquelas pessoas. Então, o anjo do Senhor naquele momento, ele pega e vai na casa de Moisés, se eu não estou enganado. Quando ele chega lá, ele se achega naquele lugar e fala que vai destruir aquela cidade. O que ocorre? Aí Moisés, se eu não estou enganado, Abraão, Moisés, agora eu fiquei confuso. Mas o anjo ele se achega naquela cidade e o que ocorre? Ele falou assim, mas Senhor, se tiver 50 ali, o Senhor salva. Se haver 50 justos ali naquela cidade, o Senhor salva. Deus confirma ali, não, eu salvo. Não, mas se houver, ele começa a diminuir a quantidade de pessoas, mas se houver somente uma pessoa naquele lugar, que realmente está convertida, se é realmente justo, você pouparia aquela cidade. Aí Deus ali, quando o anjo do Senhor ele se afasta ali e vai em Sodoma e Gomorra, o que ocasiona naquele lugar? As pessoas que estavam naquele lugar, elas estavam totalmente dominadas pelo pecado. O pecado ele superabundava naquele lugar. Ele era abundante. Você podia andar na cidade e tudo que era concupiscência da carne estava ocorrendo naquele lugar. É uma passagem muito simples. Quando você começa a perceber, você começa a ver a profundidade e a preocupação de Deus para com nossas vidas. E o que aconteceu? Aquelas pessoas, eles já chegam ali na casa de Ló. Ló convida eles para entrarem naquele lugar. Ló oferece uma noite para eles ficarem. E as pessoas começam a bater na porta, bater na janela ali, para que Ló soltasse aquelas pessoas para ficar lá de fora, onde estava ocorrendo, o pecado ali estava sendo abundante naquele lugar. Então o que começa a acontecer? Aí Deus pega e fala assim, pega as tuas coisas, ajunta as tuas coisas e faz o seguinte, sai dessa cidade, não olha para trás, não olha. Então o que acontece? Deus ele poupou a vida de Ló naquele momento. A palavra de Deus aqui, onde se encontra nessa mensagem, ela é muito clara, porque no 18, no 17, vamos melhorar. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam as concupiscências da carne, com dissoluções, aqueles que se estavam afastados dos que andam no erro. É muito claro. Por quê? As pessoas que estavam ministrando, aqueles falsos profetas, eles eram uma fonte sem água. Eles não jorravam a água pura, a água da vida, que é Jesus Cristo. Eles não pregavam literalmente Jesus Cristo. Eles estavam pregando naquele lugar onde eles estavam ali, e o apóstolo Pedro, se eu não estou enganado, ele começa a ministrar e falar para a gente estar atentos com essas pessoas. E para que, se nós estivéssemos fraquejados na fé, para que nós estejamos atentos. Porque muitas das vezes são pregadas algumas palavras para nós de prosperidade.
e prosperidade financeira, de alguma das coisas que muitas das vezes são aparentes para nós. Mas a palavra de Deus ela é clara em relação a essa situação. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz: mas buscai o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma palavra muito simples, onde assim, poxa, mas eu não posso ser próspero, minha vida financeira. Não estou dizendo isso. Se você tem prosperidade, se Deus te abençoa sua vida financeira, amém, meu irmão. Mas sabe ser um abençoador, sabe abençoar a vida de alguém. Não deixe que a palavra de Deus é clara, que ela fala que é para a gente não adorar a Deus e a Mamon e as riquezas. Para a gente não adorar a Deus e as riquezas. Então ele deixa muito claro, porque às vezes a gente tem aquilo que está nos vencendo são as riquezas dessa terra, são as coisas que aqui são aparentes, são as drogas que muitas das vezes são ofertadas. E eu falo para vocês porque aonde eu trabalhei, um lugar onde eu trabalhei, onde trabalho e trabalhei, muitas das vezes são ofertadas. As ofertas elas são grandes. A concupiscência, a carne ela quer começar a gritar. Ela quer começar a falar assim, poxa, experimenta isso, experimenta aquilo, tenta fazer isso aqui. Aí muitas das vezes Deus, ele dá uma escolha para nossas vidas. Você quer? Vá lá, a escolha é sua. Mas a responsabilidade daquilo que a gente vai cometer, a gente também paga. A palavra de Deus diz que tudo que a gente planta, a gente colhe aquilo. Se a gente tem plantado as coisas maus, nós vamos colher as coisas maus. Mas se você tem plantado as coisas boas, um dia você vai recolher essas coisas boas. A palavra de Deus diz se eu não estou enganado, Eclesiastes: lançai o teu pão sobre as águas, pois depois de muitos dias o colherás. O que essa palavra quer dizer? É uma palavra simples, porque a gente tem que lançar. Muitas vezes nós temos que lançar uma palavra para aquelas pessoas que vêm muitas das vezes nos ofertar uma saída, uma bebida. Nós vamos ofertar aquilo que nós temos de mais precioso nas nossas vidas, que é e sempre será Jesus. Então não deixe que muitas das vezes as drogas, as bebidas, as concupiscências da carne... Poxa, Pedro, o que é concupiscência da carne? Vamos lá, Gálatas capítulo 5. Depois de Efésios, glória. Em Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometeram tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só que profundidade da palavra. Onde em 1 Pedro, em 2 Pedro, ele está falando para a gente se libertar. Para a gente muitas das vezes colocar na mão de Deus: Senhor, eu preciso ser liberto disso aqui. Deus me liberta, porque o Senhor é o único que pode mudar a minha vida. Eu não sei o que tem te prendido. Se você tem feito alguma coisa dessa, Deus ainda tem tido misericórdia da sua vida. E eu sei que a oportunidade Ele tem te dado para você aceitar, para você mudar, para você transformar a sua vida. Porque até hoje você tem sobrevivido. Em Lamentações capítulo 3, ela vai nos dizer, só não vamos me lembrar o versículo, que fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se você ainda não foi consumido, se você ainda está vivo, é que Deus está te dando uma oportunidade para você transformar, para você ser transformado, para você ser liberto. E Deus tem te dado essa oportunidade. Se você quer largar desse vício, disso que tem te prendido, Deus Ele quer te libertar. Ele quer que você seja livre.
Se Cristo vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres ou libertos. Se você está achando que essa sua liberdade que você tem tido, poxa, eu tenho liberdade, isso é bom, você acha que essa liberdade que você tem, você não sabe o que é liberdade ter com Deus. Você não sabe ainda o que é se aproximar perante a presença de Deus e falar assim: Abba Pai, meu papai. Você tem um pai, Deus ele te ama, Deus ele quer transformar a sua vida. Mas basta você dar o primeiro passo. Eu sei que aqui essa mensagem não é somente para aquelas pessoas que estão desviadas. Não é somente para elas, mas muitas das vezes são para nós mesmos que estamos na presença de Deus, que estamos na casa de Deus e nós não estamos ouvindo o que o Espírito Santo tem falado conosco. Você quer ver uma prova disso? É muito interessante. Varão, você lembra daquela mensagem, daquela palavra, onde está na Bíblia, onde fala que um filho ele pegou sua herança e saiu? Você está lembrado dessa passagem? Sim. Você lembra? O filho pródigo. Presta atenção comigo. Filho pródigo. Filho pródigo, ele chegou assim pro seu pai e falou assim: ó, pai, faz um favor para mim, recolhe, me dá tudo aquilo que pertence para mim e faz o seguinte, pai, me dá tudo que eu quero ir embora, eu quero sair da minha casa. Olha só a profundidade dessa palavra. Ele pega e fala assim: pai, eu quero sair da minha casa, eu quero minha liberdade, eu quero sair. O pai dele pega, junta tudo que ele tem, junta tudo que é herança da parte dele e fala assim: meu filho, toma aqui, isso aqui é teu. Ele pega, sai e vai aproveitar muitas das vezes as coisas do mundo, vai aproveitar as coisas que estão aí, as concupiscências, vai se deliciar, a carne vem querer se engrandecer, porque aqui em Gálatas capítulo 5 fala que há uma briga, a inclinação é toda hora como se fosse uma balança. Para onde a balança, ela tem um propósito. Se você colocar mais peso de um lado, você está medindo uma coisa, se colocar mais peso de um lado, você quer equilibrar. Só que quando você está na presença de Deus, você não quer que ela fique equilibrada. Você quer sempre que o Espírito Santo, você quer que o teu espírito ele seja cheio pela presença de Deus. Olha como é que é a profundidade, ainda não terminei. Quando o filho pródigo, ele sai de sua casa, ele pega assim, poxa, ele se reconhece. Olha o que essa palavra em 2 Pedro ela está falando. Você ainda não entendeu. Ó. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Olha só, preste atenção. Olha a profundidade. A mensagem do filho pródigo, ela é interessante nesse pedaço. Por quê? O filho pródigo, ele pegou e falou assim: Deus, eu quero tudo que o Senhor, eu quero tudo que é meu. Quero sair. Ele pegou e recolheu tudo. E pegou e foi embora. Foi aproveitar das concupiscências do mundo. Só que o que acontece? A palavra de Deus diz que quando nós somos libertos, aquele demônio que estava na nossa vida, ele fica pairando até achar um outro habitáculo. Vamos colocar como recipiente. Achar o outro corpo para poder entrar. Só que ele não encontrando um lugar para entrar, ele volta para aquela pessoa que ele estava. E voltando 7 vezes pior. Então você presta atenção. Seu último estado é pior do que o primeiro. Se você chegou na presença de Deus um dia, estando bem, você chegou e falou assim: Deus, me transforma, me muda. Só que um dia na sua vida, você, poxa, mas não era isso que eu queria. Só que Deus já operou na sua vida, já transformou. E quando você foi na casa do Senhor, você começou a passar por processos de libertação. E o que aconteceu? Você decidiu simplesmente, poxa, eu quero sair. Não foi a vontade de Deus na sua vida, mas falou assim: eu quero sair. Eu me engrandeci, falou assim: ó, eu quero sair da casa do Senhor. Você pegou, tomou a sua decisão e saiu da presença de Deus. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele saiu, só que chega um momento que ele se reconhece que ele estava comendo bolotas. Ele estava aqui, ó, como último versículo, no 22. O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro na lama. O que isso quer dizer? Ele voltou, ele como se ele estivesse no chiqueiro. Ele estivesse no chiqueiro, ele estava limpo na presença de Deus, ele estava limpo. Mas o que aconteceu? Ele saiu, ele se sujou. Ele está sujo, ele está precisando de uma lavagem. Você está precisando de uma lavagem na tua vida. Só que o que aconteceu? Quando ele se reconhece, ele vê aonde ele foi parar e aonde Deus tinha colocado ele. Ele reconhece e fala assim: poxa, na casa do meu pai
Poxa, eu era tratado como um príncipe. Eu era tratado como um filho. Eu era tratado como uma pessoa especial ali. As pessoas me serviam. As pessoas gostavam ali de mim. E hoje, olha como é que eu tô. Olha como é que tá minha vida. Ele se reconhece ali que ele estava ali. Ele reconheceu assim, nossa, meu Deus. Nossa, cara, eu tô sujo. Eu preciso voltar pro meu pai. A palavra de Deus diz que ele volta. Quando ele volta ali, o pai dele, ele prepara um banquete para ele, limpa, dá um banho nele e devolve, eu não vou falar que devolveu tudo, mas ele pega, limpa tudo, deixa ele limpinho na presença. Assim Deus quer fazer na tua vida. Se muitas das vezes você saiu da presença do Senhor, o Senhor ainda quer transformar a sua vida. Deus quer mudar o teu estado. Só que a transformação tem que vir de você, você tem que se reconhecer. Enquanto você não se reconhecer, você não vai saber ainda aonde Deus quer te colocar. Olha só, aí existe um outro filho, na palavra de Deus, o outro filho, ele sente inveja. Porque quando o pai ele volta, quando o filho voltou, o pai fez a festa. Mas, poxa pai, eu estive tanto tempo do teu lado e o Senhor nunca fez uma festa para mim. Sabe o que isso quer dizer? Para pensar um pouquinho. Muitas das vezes você está na presença de Deus, você se diz estar na presença de Deus, mas o que acontece? Sabe o que acontece? Aí chega o irmão todo abatido, todo machucado, quando volta na presença do Senhor, ele volta forte, aí Deus renova a vida dele, Deus começa a transformar e você começa a murmurar. Muitas das vezes você tem sido vencido nisso. A tua murmuração não tem vindo à presença, não tem vindo à glória do Senhor. Muitas das vezes o Senhor tem deixado de lado porque você tem murmurado. Então para pensar um pouquinho, porque quando aquele filho pródigo, o outro filho dele, ele se reconheceu, aquele que ficou na casa, ele se reconheceu, poxa pai, mas você fez uma festa para ele e não fez uma festa para mim. Por quê? Para analisar um pouco. Você às vezes está na presença de Deus, mas às vezes você ainda não foi reconhecido. Você realmente ainda não tem sido dado valor. Mas por quê? Porque você não tem buscado, porque você não tem orado, porque você não tem jejuado. E muitas das vezes, a pessoa que está bem na presença de Deus, às vezes cai na presença, sai, vai para a rua, se machuca, aí volta, aí Deus transforma. Aí fala assim, poxa Deus, por que com ele e não comigo? Ao invés de você ficar murmurando, pensa na sua transformação, porque Deus ele quer te libertar, e a libertação é para todos nós, e nós todo dia nós estamos precisando ser libertos em alguma área de nossa vida. Porque é o que? Hoje em dia, a juventude, eu falo para vocês porque muitas das vezes eu vivo isso. Muitas das vezes eu fico preso no meu telefone, no que? Facebook, WhatsApp, momentos ao qual eu podia estar buscando a presença de Deus, podia estar orando, momentos à noite, ao qual eu podia estar orando, falei, Senhor, muda aquela vida lá, Senhor, me envia-me a mim para mudar aquela vida, para transformar ela. Você muitas das vezes tem se achegado. A palavra de Deus, semana passada, o Michael, ele deixou uma palavra poderosa. O primeiro versículo foi em Coríntios, Romanos 12, fala sobre o culto racional. Ele fala sobre o culto racional. Você para analisar um pouco. Será que o seu culto racional, você tem feito realmente o culto racional? A palavra de Deus, ela começa a me ensinar. Quando eu comecei a caminhar na presença de Deus, Deus ele começou a me ensinar, falou assim, ó, meu filho, você tem que aprender 3 coisas, porque sem essas 3 coisas você não cresce, você não se desenvolve. E em 1 Pedro, fala para nós buscarmos, queremos a presença de Deus, não é? Queremos querer a presença de Deus como puro leite espiritual. Como uma criança querendo leite, chorando, Senhor, me dá, Pai, eu preciso. Por quê? Para analisar por quê. Tenta, medita, fala assim, Deus, me dá, me muda, mas faz algo diferente comigo, porque eu não quero ser igual. Hoje à tarde eu tive uma oportunidade de ver um vídeo, sabe o que? Muitas das vezes nós queremos pregar a palavra para a pessoa, e eu já vivi isso, de eu querer às vezes esticar a mão da pessoa para tentar ajudar, e muitas das vezes a pessoa esticar a mão dela estando pior do que eu, me ajudando. Por quê? Às vezes tem áreas na minha vida e na sua vida que nós não somos libertos, e aquela pessoa já passou por aquele processo. A palavra de Deus é clara. Existe uma passagem que fala primeiro para nós tirarmos a trave do nosso olho, para depois ajudar a arrancar o aguilho,
agulha do olho do irmão. Olha só a profundidade. Primeiro eu tenho que me fortalecer, primeiro eu tenho que cuidar de mim, para que depois eu possa estender a mão para o meu amigo para poder ajudar ele. A palavra de Deus diz para a gente amai o teu Deus sobre todas as coisas e amai o teu próximo como a ti mesmo. Agora pare e pensa bem. Se a bebida, se a cerveja, se a droga, se a corrupção, se a prostituição, ela tem sido boa para você? Tem sido boa? Hein? Isso tem sido bom para você? E sabe o que isso tem te alegrado? Tem alegrado a tua carne. Porque a palavra de Deus diz que aquele que quiser vir após mim, que tome a tua cruz e me siga. O Senhor, Ele deixa claro que o Evangelho não é fácil. Mas Ele tem um prêmio. Ele tem um prêmio. Que é o quê? Qual que é o meu prêmio? Qual que é o meu prêmio? Se você for fiel, se você for temente, se você for obediente à palavra de Deus, se você seguir tudo o que o Senhor, seguir os mandamentos, guardar os preceitos do Senhor no teu coração, a tua vida, aqui a palavra de Deus, ela às vezes nos dá liberdade, a presença de Deus às vezes nos dá liberdade de viver, de realmente viver aqui na face dessa terra. Não é sobreviver, porque muitas das vezes você tem sobrevivido, não tem vivido. Ah, mas poxa, eu tenho dinheiro, minha despensa está cheia, tem bastante coisa. Isso é vida? Será que você realmente tem vivido? Será que quando você entra na sua casa você tem a paz no teu coração? Será que quando você deita, encosta a cabeça no teu travesseiro e fala assim: meu Deus, obrigado Senhor por esse dia, obrigado Deus por essa oportunidade que o Senhor me deu hoje em dia de poder ganhar o alimento e de ganhar o pão de cada dia para a minha família? A palavra aqui, eu estou um pouco girando na palavra, mas o propósito é o mesmo. O propósito aqui é libertação. O propósito aqui é de não ser como os filhos pródigos. Tanto quanto o que saiu, tanto quanto o que ficou. A intenção aqui é de te dizer que tem como a gente mudar, tem como a gente ser transformado. A nossa vida, a gente conhece 2 momentos. Nós temos 3 momentos na nossa vida, perdão. O início, que é quando nós nascemos, o meio e o fim. Mas e depois? E o depois? Eu pude ver um vídeo durante essa semana que eu achei muito interessante, que fala que a nossa vida muitas das vezes é como se fosse uma corda. A corda ela tem uma ponta. Muitas das vezes nós sabemos onde está a ponta da corda. Nós vivemos um pouquinho daquela corda, aí nós sabemos o início dela. Quando nós nascemos, nós começamos a viver aquela ponta daquela corda. Só que ao longo do tempo, há muitas pessoas que começam a nascer também. Só que nós não sabemos o final das nossas vidas. Nós não sabemos o tempo que nós estaremos vivendo aqui na face dessa terra. Nós não sabemos qual que é o nosso tempo, porque Deus ele determinou um tempo para cada coisa. Que há tempo para morrer, há tempo para crescer, há um tempo. Então você fica atento, porque nós sabemos o começo, nós não sabemos o fim, mas vivemos no meio. Porque o meio, o tempo que está no meio é para nós vivermos na presença de Deus. O tempo que está no meio, o meio da corda, o ponto entre que está o final e o início é para nós vivermos. Mas como você tem vivido a tua vida? A intenção aqui, a minha intenção, estou falando como eu Pedro. A minha intenção aqui não é, você está pregando, você está querendo mudar, você querendo transformar. Eu não transformo ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus ele está falando com você, porque essa palavra ela é para você e você tem precisado de mudança. Existe um louvor do Samuel Mariano que fala que é tempo de mudar. Porque muitas das vezes Deus ele tem batido na tua porta, querendo achar um espacinho no teu coração para que você escute a voz dele. Mas sabe o que acontece? As concupiscências, os pecados, Satanás, ele não tem deixado você ouvir a voz de Deus.
E Deus, Ele quer destapar o teu ouvido. Deus, Ele quer abrir os teus olhos, abrir o teu entendimento. Porque a vida que tu tem vivido, a vida que você tem vivido, a vida muitas das vezes que eu tenho vivido, não tem sido agradável aos olhos de Deus. E muitas das vezes Deus tem tido misericórdia, cuidado de nós. Então pensem bem, a minha palavra aqui ela é simples. Não voltem ao estado anterior de vocês. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixa você ela crescer espiritualmente. Amém? É só até aqui que eu gostaria de deixar essa palavra. E eu creio que muito que Deus ainda irá transformar o coração de vocês. Não seja como um filho pródigo, mas deixe que o Espírito Santo de Deus Ele transforme vocês. E não deixe que as concupiscências da carne ela vençam vocês. Não deixe a carne vencer, mas sim que o Espírito Santo transforme vocês. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de estar deixando para vocês. Aleluia. Agora eu vou dar início a mim, amém? Varão, confesso a você que quer trazer uma mensagem hoje, cara. Como eu falei pra você, sobre imagem. Só que através da tua mensagem, o Espírito Santo começou a falar comigo, né? E uma palavra já que eu vou deixar de início, né? Que ele diz: vinde a mim, todos cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. E eu estava aqui refletindo, ao invés do Varão falando, pregando, né, a palavra do Senhor, né? O Pedro que pegou para mim aí apoiar, aonde me pegou para criar, né? Conforme ali o apóstolo Paulo abraçou a Timóteo, né? Ele está me ensinando, tem me ensinado muitas coisas através da mensagem, da palavra de Deus. E confesso que tinha preparado sim uma mensagem hoje, só que não somos nós que trazemos uma mensagem, mas sim o Espírito Santo que nos opera. Então vamos lá, continuar de onde a gente paramos, né? O vídeo deu uma interrompida, mas vamos continuar. Estava dizendo sobre o que eu ia pregar sobre imagem, certo? Correto. Só que através da tua mensagem, o Espírito Santo me levou a outra dimensão espiritual, glória. E devido a isso me deu uma palavra fresquinha aqui e quero compartilhar para vocês. Eu tinha dado um versículo, vou repetir ele, né, que o Espírito Santo tinha já dado de início a mim, né, que ele diz: vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Sabemos então que o Senhor, né, nos chama para a presença dele, para que ele nos limpe de toda a concupiscência, né, da carne, dos desejos percorríveis que entra através da nossa vida. Sabemos então também na vida de Abraão, quando ali ele está com teu filho Isaac, quando Deus ali te proporciona para que ele sacrifique teu filho, ali só não estava provando a tua fé, mas estava fazendo uma coisa que tem que fazer comigo e com você, né? Deus ali estava chamando para que ele sacrificasse seu filho, porque ele estava tão apegado ao teu filho, que ele chegou a um ponto de, a Bíblia não relata, mas ele chegou a um ponto que ele estava tão apegado a ele, que Deus colocou a prova. Será, né, que ele estava tão apegado que Deus falou assim: poxa, eu quero que ele me mostre se ele me ama de verdade, quero que ele me mostre esse fiel amor. E na nossa vida tem diversas fases que o Senhor tem nos provado, ver se amamos, se entregamos verdadeiramente de coração. Porque então a palavra do Senhor também nos diz que o Senhor, ele determina, ele requer de mim e de você que fazemos, né, que louvamos a ele em espírito e em verdade. Porque através do nosso espírito e falamos a verdade, ele nos escuta no céu. Pois bem, então ele ali, né, entrega teu filho. Ele estava simulando que aquilo que mais te aprendi, ele estava sacrificando a Deus. Deus hoje quer te apresentar aqui aquilo que você, né, mais está, né, apegado. Ou não sei se é o seu celular, ou se é as coisas do mundo, né, se é seu computador, se você ainda está se apegado às coisas como futebol, não dá mais tempo para a presença, a palavra de Deus. Hoje Deus está mandando você fazer conforme Abraão. Ali estava disposto a sacrificar, disposto a mostrar que Deus era maior que tudo na vida dele. Quantas das vezes Deus tem colocado isso na tua vida? Deus tem falado para você se apresentar a Ele, para mostrar se realmente você está adorando a Ele ou ao ídolo, ou o ídolo do celular, ou o ídolo do Facebook, ou o ídolo do futebol. Porque pensamos assim, né? Achamos muito fácil, né? A nossa mente é muito complexa por achar que celular, Facebook, coisas assim, não é um ídolo.
Claro que é, porque é uma coisa que nos faz viciar. É uma coisa que nos carrega a deixar nossa alma não dar tempo para Deus. Isso eu falo por mim também, porque é uma coisa que precisa mudar, não somente a ti, mas a mim. Porque devemos que estar, né, com tempo a dedicar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor há de vir como ladrão. Em uma hora que estiver mais apercebido, quem sabe se Deus voltar hoje, você está no teu celular, né? Você tanto buscou, tanto foi à face do Senhor, aí chega no ponto a qual o Senhor vem tocar as trombetas e você não está preparado, você está infiltrado nas coisas do maligno, você está vendo coisas que não são lícitas, coisas que o Senhor não está no meio, coisas que não está servindo para a tua edificação, né? E o Senhor hoje te convida a você largar isso tudo e viver a plenitude do Santo Espírito de Deus. O Senhor quer todo dia de ti que você saia do mundo carnal, que você entre na atmosfera espiritual, mas Ele está mandando, conforme a primeira palavra que eu disse, vinde a mim. Ele está mandando você chegar a Ele, se arrepender do teu mau caminho e confessar, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele concede a graça, Ele concede o amor para que possamos estar limpos por essa face dEle. Uma das coisas que é primordial, que Ele já nos deixa, né, a santidade, se a qual não veremos o Senhor. Como você vai ter essa santidade se você fica ofuscado nas coisas imorais desse mundo? Como se você vai ter uma leve compreensão ou uma conversa pessoal com o Senhor, sendo que você não determina a tua vida para Ele, sendo que você bota a vida, a tua inteira vida, horas e minutos, né, no celular, no computador, vendo às vezes fotos que entram ali, né, que te fazem pensar e acaba conduzindo dentro do teu coração uma coisa que não é do agrado do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz em Tiago, eu não vou me lembrar direito o capítulo ou versículo, mas ela nos diz que a nossa própria concupiscência, ou a nossa própria, não posso dizer uma palavra mais apropriada, a nossa própria, oh Deus, aleluias, vamos lá, tentação, né? A nossa própria, a gente si próprio acaba pensando, né, aquilo desfavorecido a reino de Deus, do céu. Não é o inimigo às vezes que implanta aquilo que é desfavorecido, aquele erro, aquela falha. Às vezes é você mesmo que você está colocando em teu pensamento, e através do pensamento aquilo entra no teu coração e assim gera o pecado, né? A palavra está nos dizendo que nosso próprio ser, nossa própria carne, o próprio ser humano que faz essas coisas desfavorecidas ao reino do céu, que ele acaba pensando, martelando, ou coisas que entrou, né? Às vezes ele olhou ali e já entrou dentro do teu coração, e aquilo é entendo o pecado. Vemos também que, como Adão, o primeiro homem à face da terra, Deus diz na palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, diz que Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, criou macho e fêmea. Pois bem, a partir desse momento a qual Deus cria o homem, né, o homem tinha uma intimidade profunda com Deus. Uma palavra mais bonita, assim nos dizendo, ele era subordinado por Deus, ou seja, ele dependia inteiramente de Deus, porque ele não sabia entre o mal e o bem, porque Deus ali estimulou uma ordem. Deus colocou que aquela árvore do bem e do mal ele não poderia comer. Por quê? Porque Deus queria que ele vivesse a dependência dele. Hoje Deus nos pede, hoje Deus nos coloca, conforme aquela passagem que eu li, né, na outra pregação anterior, que Deus diz, tudo é nos lícito, mas nem tudo nos convém, tudo é nos lícito, mas nem tudo nos edifica. Ou seja, Deus quer que seja subordinado por Ele, sejamos dependentes dEle, mas Ele bota um limite, uma certa determinação, conforme colocou para Abraão, conforme colocou ali para Abraão, para que não passasse daquilo. Se passasse daquilo, a gente já ia desfigurar a imagem que Deus nos proporcionou. Isso que aconteceu, isso que gerou na face dessa terra. Quantas vezes eu tenho me perguntado, Senhor, será que eu estou com a tua imagem? Senhor, será que eu tenho levado a tua imagem por toda a terra e céu? Porque sabemos que a imagem aqui não está dizendo só do corpo ou
do rosto, da fisionomia da pessoa, mas está falando dos exemplos, porque Deus deixou vários exemplos na face dessa terra. Deus deixou vários determinados processos, mandamento para mim e para você. Por isso ele diz, né, para sermos imagem e semelhança dele, porque o caminho que ele deixou, homem algum na face dessa terra tem andado, porque ele é um caminho limpo e puro, né? Por isso, a partir do momento a qual Adão comete aquele pecado, a semelhança, o rosto dele começa a desfigurar. Tanto então que ele é expulso do jardim do Éden. Tanto então que aquela intimidade que ele tinha com Deus, porque ali dentro do jardim era uma intimidade, era um lugar onde que ele podia conversar e Deus dá a ordem a ele fazer o conforme Deus determinava. Mas a partir da transfiguração, a partir do pecado a qual ele cometeu dentro de ti, né, Deus ali expulsa ele daquele lugar. Mas Deus é tão misericordioso que Deus te dá uma nova chance. E hoje eu venho te dizer que Deus está te dando uma nova chance. Você que cometeu uma desfiguração, um pecado contrário a Deus, conforme Adão, ele ali pecou contra Deus através daquilo que Deus procedia a ele. Deus falou para ele. Eu estava lendo meu livro, né, de teologia. Ele diz, né, no verbo farás e não farás. Deus deu uma ordem a ele: farás ou não farás. Né? E ele acabou transferindo essa ordem que Deus tinha determinado. Quantas vezes Deus tem falado através da profecia, através de uma palavra, através de um louvor, Deus determina, fala com você através do Espírito, e você não tem seguido aquilo que ele mandou. Quantas vezes ele tem te disciplinado porque ele te ama, porque ele te adora. A palavra do Senhor diz que ele ama, ele corrige quem ele ama. E ele tem te corrigido diversas vezes e você não tem dado ouvido à palavra dele. Você não tem se aquebrantado, se achegado perante a presença dele. Mas hoje eu venho como um homem, né? Não como a mim, mas através do Espírito Santo falar para ti que tem uma chance. Se você está com vida, se hoje Deus te deu o fôlego para ti e tua família, eu falo para ti, não deixe isso, né, através da tua própria vontade. Porque quando um homem transferiu aquela ordem que Deus determinava a ele, o homem ali se simulou para Deus, Adão se mostrou para Deus que ele si próprio se dependia, ou seja, que ele si próprio se sustentava. Aquela transição se tornou uma coisa que ele si próprio falou assim: Deus, agora eu que conduzo a minha vida. Ele não disse na passagem de Deus, mas a entender isso, porque a passagem que Deus já tinha determinado para ele, que aquela árvore era do bem e do mal, ou seja, era uma coisa para ele reconhecer, para ele ver o mundo da maneira que é. Mas Deus queria que eu e você vivesse a dependência totalmente dele, né? E a partir desse momento, quantas almas hoje têm se próprio glorificado, se próprio gloriado, porque pensando que é pela tua própria mão que tem sido ganhado um carro, ganhado uma casa, né? Muitas das vezes até pregador que pensando que em si mesmo ganhou uma vida. Mas longe dele, quem ganhou é o céu, é o Senhor, porque antes teve um preparo, porque é Deus, não somos nós que às vezes chegamos a Deus, mas é Deus que não chega a nós como estamos no mundo, porque Ele nos faz de uma maneira que Ele que nos limpa, Ele que nos faz através de uma palavra anterior, ou através de uma pessoa que nos faz já chegar na casa dEle, para que Ele já tinha em mente aquele pregador salvar aquela alma. Ele é assim, Ele é limpo, prudente. A palavra do Senhor nos diz que Ele foi o Cordeiro Imaculado. Você tem noção disso? Jesus foi um Cordeiro Imaculado, limpo, prudente, cheio de compaixão com o próximo. E hoje Ele diz para você: saia da tua própria independência, que você não é nada. A gente estamos na face dessa terra como o próprio Jó diz, né? Do pó viemos, do pó voltaremos, porque ele reconheceu que nada ele é, que nada somos, tudo vem de Deus. Então saia de si próprio, começa a deixar Deus conduzir tua vida. Eu sou um mero dependente de Deus. Para estar trazendo esse vídeo, essa mensagem, é porque Deus me proporcionou nesse lugar, nesse dia, mais uma noite, mais um dia que Ele me concede, mais uma tarde. Pela misericórdia dEle, sabemos que a misericórdia dEle é a causa de não sermos consumidos. Ô, gente, bem, eu atrapalhei um pouquinho mais aqui a terminar de deixar a mensagem. Mas eu creio que Deus já falou com você. Eu creio que domingo que vem a gente vai estar gravando mais um vídeo
pela misericórdia de Deus, se assim Deus permitir, né, se Jesus não voltar antes. Se Jesus voltar antes, nós veremos na glória, pela infinita misericórdia de Deus. Então, gente, essa palavra que a gente quer deixar para você hoje, que o Michael, pelo Espírito Santo de Deus, ministrou aqui no coração dele, que nós temos, né, que se achegar perante de Deus, e muitas das vezes ser libertos por aquilo que tem nos apegado, assim que Abraão se apegou a Isaac. Abraão teve que se desapegar, muitas das vezes Deus provou a Abraão ali para se desapegar. Então, não vamos nos apegar àquilo que Deus tem nos dado. Não vamos apegar. Se Deus deu, Deus tira. Tudo é propósito de Deus. Então, se Deus deu, cuide daquilo que Deus te deu. E tome cuidado. Existe uma palavra Apocalipse, para que ninguém tome a tua coroa. Eu esqueci onde está. Para guardarmos a nossa coroa, para a gente ficar atento, porque o inimigo está ao derredor, bramando como leão. Então fiquem atentos com a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês nessa mensagem, nessa palavra. Que no nome de Jesus Cristo toda a sorte de bênçãos seja derramada na tua família. Que o Espírito Santo de Deus envie anjos para estar guardando a vida dos teus familiares, guardando a sua vida. No nome de Jesus, porque nós não fazemos aqui para nos engrandecermos, mas sim para engrandecer o nome de Deus, porque Ele tem que ser glorificado e não nem eu nem o Maico, mas sim o nome de Deus. O nome de Jesus Ele tem que ser glorificado aqui. A glória não é nossa, mas sim para Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Amém, varão? Amém. Tem alguma Deus passagem? Então, né, Deus possa abençoar cada dia mais poderosamente, que Deus possa nos proteger também, né, porque não é fácil. Que Deus continue você, através desse vídeo, orando por nós, e que você possa se converter do teu mau caminho, para que Deus venha te limpar. Amém? Amém. Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Uma paz. Agora, acho que esse vídeo...